VNS. V de vaca, N de navio, S de sapo. Essa sigla, digitem no Google, no navegador de vocês, neuroestimulador de nervo vago. Eu sou neurocirurgião, eu vivo a neurocirurgia infantil e a epilepsia resistente a drogas no meu dia a dia. Existe uma tecnologia que ela é utilizada para o tratamento de epilepsias que não respondem a nada e que não são candidatas a uma cirurgia para, por exemplo, tirar aquela parte do cérebro que está prejudicada. É isso aqui. Isso aqui é um estimulador de nervo vago, ou VNS em inglês. A terapia VNS, ela mudou muito a forma de ver alguns pacientes que não eram candidatos a cirurgias. Sobretudo os pacientes com as encefalopatias epiléticas malignas da infância. São os mais difíceis, são crianças, são pacientes que já nasceram com muitas crises ou desenvolveram muitas crises logo nos primeiros anos de vida. E é muito difícil conviver com esse problema, as famílias elas sofrem muito. Ao longo dos anos, esse dispositivo ele tem sido desenvolvido cada vez mais. Até 2019, por aí, pouco antes da pandemia, ele era um dispositivo que a gente não conseguia implantar numa criança que não tivesse 20 quilos. Mas se a gente imaginar uma criança com uma grande epilepsia, dificilmente ela vai atingir 20 quilos. Na época da pandemia, eles evoluíram para esse protótipo. Isso aqui é um protótipo, tá? É importante que se diga que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não recebo absolutamente nada para falar sobre isso ou para implantar isso que não seja a melhora dos pacientes, porque isso é muito difícil de lidar, seja porque são em situações de grandes epilepsias, seja porque precisa de um acompanhamento muito rigoroso. Mas vamos lá. Depois que eles lançaram esse protótipo desse tamanho, a nossa vida melhorou muito de quem trata em epilepsia infantil neurocirúrgica, porque o que faz? Isso aqui ele gera um pequeno impulso elétrico, pequeno, microvolt, e esse impulso elétrico ele sai através de um eletrodo, um canal, e vai até o centro do cérebro no local chamado tálamo. O tálamo ele funciona como uma espécie de relé. Ele funciona como se ele recebesse os impulsos elétricos das partes mais periféricas do cérebro e se reunisse nesse lugar, e nesse lugar ele é transmitido. E aí, quando ele é transmitido, tem um nervo chamado nervo vago. Esse nervo ele desce pelo centro do cérebro, através de um gato chamado tronco cerebral, e ele também desce depois por um nervo que passa aqui. Passa entre essa artéria que pulsa e uma veia que tem mais lateral. Esse nervo é o nervo que faz com que o coração acelere, por exemplo. É o nervo que ajuda a gente a respirar e é o nervo que faz com que o intestino funcione também. Isso explica em parte porque alguns pacientes, quando têm crises convulsivas, têm muita dor de barriga ou tem uma sensação de palpitação ou de morte, porque esse nervo é muito ativado. E o que ele faz? A gente instala um neuroestimulador, é um catéter, um eletrodo muito delicado nesse nervo, aqui nessa região, e depois a gente conecta esse eletrodo nesse gerador que fica aqui. A gente coloca ele mais ou menos uns 3, 4 dedos abaixo da clavícula, por dentro da pele, conectado a esse eletrodo que vai por baixo da pele e se conecta nesse nervo. Os resultados eles variam de síndromes para síndromes, mas na média, os piores resultados eles estão em torno de 40% a 50% e os melhores resultados em torno de 70% a 80%. Então significa que é uma tecnologia que se assemelha um pouco como o canabidiol. Ele tem uma natureza para uso como o uso do canabidiol. Então crianças que não conseguiram usar o canabidiol, ou epilepsias que não melhoraram, ou efeitos colaterais muito graves e não são candidatos a terapias cirúrgicas, o estimulador de nervo vago, o VNS, ele melhora muito a qualidade de vida. Porque uma vez instalado esse gerador, depois de uns 15 dias mais ou menos, a gente liga através de telemetria. Essa telemetria ela é ligada por Bluetooth, com um iPad, por exemplo. E a telemetria ela vai me dizendo quais são a amplitude de onda, o quanto de impulso elétrico vai ser lançado para esse gerador. E aí ele vai fazendo essas micro
impulsos elétricos que vão trabalhar nesse centro do cérebro e vão diminuir as crises convulsivas. Além disso, quando o paciente ele identifica que está sentindo algum tipo de crise, ele usa um ímã que vem num relógio, que seja, ele passa o relógio, que é um ímã, em cima do gerador e manda um impulso extra, como se fosse uma espécie de, vou mandar um pulso mais forte para tentar tirar essa crise. Fora isso, hoje os geradores eles conseguem identificar também. Eles têm um software dentro deles que consegue identificar quando é que aquela alteração pode ser que seja uma crise convulsiva. Então ele lança o impulso o tempo todo, fica um tempo ligado, um tempo desligado, um tempo ligado, um tempo desligado. Se nesse intervalo ele identifica que vai ter uma crise convulsiva, ele identifica isso e manda um estímulo extra. Ou se mesmo com estímulo extra o paciente identifica que acha que vai ter uma crise, ele consegue. Além disso, ele consegue gerar um relatório que nos dá uma ideia muito aproximada do número de eventos convulsivos que o paciente tem quase que em tempo real. A gente consegue, através dele e um iPad, que seja um tablet, conseguir ver os horários, os dias que o paciente teve crise convulsiva. A gente consegue colocar, por exemplo, hoje, para funcionar mais de noite, existem grandes epilepsias que as crises são mais dormindo, outras são mais acordadas. Então é uma tecnologia que eu gosto bastante de como ela se propõe. Existem critérios muito estabelecidos para o seu uso, mas acho que o mais importante é que é uma alternativa muito segura, bem disponível. Existem serviços aqui no país que conseguem fazer tanto acompanhamento quanto instalação de forma muito organizada e que os resultados eles são muito significativos quando a gente fala de epilepsias, às vezes com 20, 30 crises durante o dia. Se você se interessou mais sobre esse assunto, sobre as epilepsias resistentes a drogas, tratamentos não medicamentosos, a gente pode conversar sobre isso em outros vídeos, mas conhecer a terapia VNS ela é muito importante. Se conhece alguém que tem epilepsia ou até pacientes que usam o VNS, vale a pena ter contato com essa tecnologia e melhora bem a vida desses pacientes. Se você achou um assunto interessante, falar sobre as terapias dos tratamentos fora de medicações, o VNS é uma dessas terapias. Comenta aqui embaixo, outros vídeos podem ser gravados especificamente sobre essas tecnologias, sobre formas de investigar essas epilepsias que não estão tão disponíveis no dia a dia, mas que elas são totalmente factíveis. É um assunto complexo, como o canabidiol em epilepsia é um assunto complexo, mas certamente ele é um assunto que vale a reflexão. Então, se você se interessou mais sobre isso, você conhece alguém que tem uma epilepsia resistente à medicação, a terapia VNS ela é disponível e ela pode ser utilizada com muitos bons resultados.